Como é a nossa reação quando alguém tenta nos corrigir? Falando com sinceridade, essa nossa reação tem demonstrado que temos ou não um espírito humilde? Poderíamos analisar alguma discussão que já tivemos com alguém e verificar como nós demonstramos humildade mesmo em meio a esse problema. Como, ao agirmos com humildade, percebemos que isso faz uma grande diferença? Porque é muito importante continuarmos sempre aprendendo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 32: O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Eu conheci uma pessoa que disse que ficou doente e se afastou do meio da comunhão dos irmãos só por ter sido questionada em atitudes duvidosas no ministério. Já presenciei pessoas que apresentaram e se revoltaram no trabalho porque foram indagadas por chegarem atrasadas com frequência. É muito comum pessoas abandonarem igrejas quando alguém se atreve, entre aspas, a tentar orientá-las a respeito de uma atitude imprópria ou pecaminosa. Como lemos no versículo de hoje, vemos que o Senhor está nos dizendo que se rejeitamos a disciplina, nós estamos apenas prejudicando a nós mesmos. Mas se somos capazes de ouvir a correção em humildade, aceitarmos e tentarmos mudar, nós crescemos em entendimento. Entendemos que quem despreza ou se ofende com a correção dá muito pouco valor à sua própria vida, mas quem aceita os conselhos dos sábios e os aplica, acabará se tornando sábio também. Quando estamos aprendendo a ser humildes, precisamos estar dispostos a ouvir, aprender e crescer. E precisamos também estarmos abertos a sugestões e correções de outras pessoas com mais experiência do que nós. Na realidade, nós conseguimos aprender até de pessoas que não têm mais experiência do que nós. Um espírito humilde aprende muito de tudo e de todos. Existem pessoas que vivem se comparando e querendo aprovação e honra dos demais. Muitas vezes dizendo que é capaz de fazer melhor ou é melhor do que aqueles com quem eles vivem se comparando. E aqui estão algumas razões pelas quais nós precisamos urgentemente ter um espírito ensinável e humilde. Em primeiro lugar, nós vemos que nós seremos mais simpáticos e queridos pelas demais pessoas. Podemos ler em Provérbios capítulo 15, versículo 12 da seguinte forma: O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Vemos neste versículo que o nosso amoroso Pai Eterno nos ensina que os presunçosos, os arrogantes e os orgulhosos não gostam nunca de ser corrigidos e nunca se chegam para pedir conselhos aos mais sábios. Na realidade, eles não suportam os mais sábios. Estão sempre querendo dizer ou mostrar que são melhores que eles. O orgulho, em sua raiz, é a insegurança. A insegurança mostra o nosso verdadeiro coração através do orgulho. Nós podemos ter medo de mostrar que realmente não sabemos muito, mas seremos muito mais agradáveis se estivermos verdadeiramente abertos a aprender. Em segundo lugar, nós seremos mais sábios. Como estamos lendo no versículo de hoje e já estamos começando a compreender que se nós rejeitarmos a disciplina, não só apenas prejudicaremos a nós mesmos, mas se ouvirmos a correção e aplicarmos ela em nossa vida, cresceremos em entendimento. As pessoas humildes estão sempre aprendendo mais porque estão abertas à correção. Na realidade, todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. É por isso que duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma. Nós não temos
todo o tempo na vida para aprender tudo somente com a nossa experiência pessoal. É mais sábio aprendermos com a experiência dos outros. E a maneira de fazer isso é aprendendo a fazer perguntas. Em terceiro lugar, nós teremos menos conflitos. Nós podemos ver no versículo 10 do capítulo 13 de Provérbios o seguinte: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Neste versículo, entendemos que o orgulho só leva a discussões. Este precisa ser o primeiro versículo que aqueles que são casados devem decorar juntos. Esse versículo deveria ter sido memorizado ainda antes da lua de mel, porque daquele ponto em diante já seria desesperadamente necessário. Só quem é casado sabe. Sempre que entrarmos em uma discussão, podemos ter certeza que o orgulho nos fará agirmos de uma maneira altiva e muito feia. Mas quando abordamos uma situação com humildade, teremos menos conflitos em nossos relacionamentos. De muitas maneiras, quando se trata de humildade, Deus quer que sejamos como simples criancinhas. Por quê? Porque as crianças são ensináveis. Elas estão abertas ao aprendizado. Elas estão ansiosas para aprender. Elas não estão na defensiva orgulhosa. Nós nunca veremos criancinhas dizendo que não preciso aprender a andar, não quero aprender a falar, que não querem aprender nada sobre leitura. Não, pelo contrário, as crianças querem sempre aprender. Por isso, talvez, que Jesus disse que é delas o reino dos céus. Mas nós temos uma escolha. Nós nos humilharemos ou viveremos em uma negação arrogante e orgulhosa. Nós decidiremos ser ensináveis ou continuaremos inacessíveis. Temos que lembrar que Deus está do nosso lado e Ele vai nos apoiar e nos abençoar enquanto nós andarmos e aprendermos a humildade. Disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se Jesus era humilde, nós precisamos desesperadamente aprender a humildade em nossas vidas.